Hum. Já estou gravando. Então tá, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Na verdade, os meus alunos já te conhecem, apesar de alguns não te conhecem pessoalmente, mas todos eles já ouviram falar muito bem de ti nas minhas aulas, e eu sempre conto a historinha que esteve lá no RAS e como tu me influenciou aí na minha jornada acadêmica, na minha vida profissional. Então, para que todo mundo também pudesse te conhecer um pouquinho melhor, Gerson, eu gostaria que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência lá com o RAS, por que que tu foi para lá, por que que essa foi a tua busca aí, o que que te motivou, né, aí conhecer mais de perto o trabalho do RAS e o que aquilo mudou na tua perspectiva clínica, não tanto na vida acadêmica, mas clinicamente, assim, em relação à tua conduta, assim, profissional. Primeiro, os alunos têm que saber que você é uma seguidora, né, uma professora já que tem, assim, que eu me sinto muito orgulho de saber que você foi aluna e hoje você é uma professora, né, daquelas que me questiona, né, que Uhum. discute, que concorda, que discorda, que tem posições, assim, bastante fortes, com bastante evidência naquilo que discute, né, naquilo que afirma, naquilo que às vezes concorda e que também muitas vezes discorda. Então esse é o orgulho do professor, saber que tem alguém aí que seguiu e se já não é, será uma professora muito melhor, né, do que Ah, o oi? seu professor. Então, assim, essa para contar um pouquinho, a história é bastante longa, eu vou tentar resumir, porque essa minha curiosidade surgiu quando eu fazia especialização em ortodontia em Araraquara, isso é em Não 1983, conta, não conta. há longo tempo atrás, e esteve como professor convidado o professor Roberto Lima, então tinha sido um dos 4 alunos do professor Haas na Universidade de Illinois. E ele nos apresentou a disjunção da maxila. Nossa, isso era bastante recente no Brasil, em 83. Os meus professores nunca tinham realizado o procedimento. E numa escola importante, que é na Unesp, em Araraquara. E nós nos assustamos com os resultados. Puxa, como se consegue alterações assim tão contundentes na maxila? Passado o curso, eu prestei o concurso para o mestrado lá na Universidade Federal do Rio, que era o meu sonho, né, e estaria iniciando essa realização. E durante o período do curso, um profissional de Campinas, doutor Stocco, ele frequentava a escola aos sábados, quando nós realizávamos os plantões na Federal, e sempre levava uma mala cheia de modelos de disjunção da maxila. E modelos maravilhosos, assim, um profissional extremamente cuidadoso, caprichoso. E esse profissional de Campinas eh, tinha aprendido a realizar a adjunção com um outro ex-aluno do RAS. Eu não me recordo do nome, mas eu acho que é professor Roberto também, que é de Campinas. E ele tinha dúvidas e levava para os professores na Federal do Rio, para que ele sanasse essas dificuldades. E eu, de curioso, ficava escutando. Mas olhando. Nossa, mais um outro maluco, né, que faz esse procedimento aí. Nossa, como consegue? E comecei na escola, a partir dessa minha curiosidade, junto com esse professor que orientava o colega de Campinas, o Stocco,
comecei a realizar o procedimento e gostei. Tanto que quando, embora não tenha sido o meu trabalho de dissertação do mestrado, Uhum. Foi sobre a IB. foi de AEB isso, eu tinha muita vontade de estudar adjunção. E como eu iniciei o doutorado, eu tive assim a audácia de dizer para a minha orientadora, a professora Ana Maria Bolognese, que eu tinha uma vontade assim imensa de estudar com o professor Raso, mas claro que isso era até um absurdo pensar. E, e levei a ela a minha ideia possível, mas claro, um sonho. E ela disse assim para mim: ô Gerson, o não você já tem, por que não tentar? Na ocasião não havia e-mail, não existia celular, e nós tínhamos apenas como encaminhar o projeto via fax, que hoje nem existe mais, né? Uhum. E foi que primeiro a primeira dificuldade de encontrar o número do fax do professor Haas. Aí conseguimos. Aí, foi a primeira dificuldade. Aí conseguindo, eu fiz o projeto, ela corrigiu o meu inglês, tal, e nós enviamos. Passado alguns dias ele respondeu dizendo que me aceitaria. Só que ele não tinha entendido quanto tempo eu queria ficar. A princípio parecia para ele que eu ficaria uma semana, no máximo 2. Não, eu queria estudar um longo tempo. Aí a gente fez outros contatos, sempre via fax, e eu expliquei para ele o que eu desejava. Fiz o curso todo no Rio e depois fui obter a amostra lá. Quando, quando cheguei na clínica dele, claro que já foi o primeiro impacto quando eu cheguei no aeroporto de Cleveland e ele tem o consultório a mais ou menos umas 40 milhas, numa cidade chamada Cuyahoga Falls. Eu esperava que alguém, um funcionário qualquer, né, fosse me buscar no aeroporto. Quando eu estava no carrossel aguardando a minha mala, eu espiei assim, atrás de uma coluna estava o Dr. Haas. Nossa, fiquei bastante nervoso, até porque o meu inglês era ruim e eu precisava viajar com ele até o consultório dele. E como seria essa minha comunicação, Sim. né? Então, foi ótimo. Ele me recebeu muito bem, me levou até a clínica já neste dia. Aí ele designou uma administradora lá para cuidar da minha vida durante o período que eu estaria lá. Ele me colocou nos apartamentos de estudantes na frente de um hospital de uma cidade vizinha chamado Akron, que é até a cidade desse jogador de basquete, esse mais famoso do Lakers hoje, o LeBron James, né? Hum. E aí, no dia seguinte, que seria meu primeiro dia de estudos, ele chamou uma das 12 auxiliares dele e disse: ó, acompanhe o Dr. Gerson na sala onde ele vai realizar os estudos dele, que era no porão, assim, com uma estrutura muito bem montada, e onde estavam lá as documentações dele, apenas e tão somente 6.000 disjunções documentadas. Nossa. É só isso, né? E de acordo com o meu projeto, esta mesma auxiliar tinha separado 90 casos, já com as pastas, com as caixas de modelos, nas diversas fases que eu gostaria de avaliar, que era inicial, quando da estabilização do parafuso expansor, Uhum. quando da remoção do aparelho ortodôntico, desculpe, quando da remoção do aparelho expansor, quando da remoção do aparelho ortodôntico corretivo e pós-contenção.
90 casos. Ah, imagina um material assim belíssimo. E até porque quem tem modelos É na isso que eu fase tô de gostando. estabilização, né? Uhum. Quem tem? E os profissionais, a gente não pede no consultório. Nós temos, às vezes, né? Quando removemos o aparelho expansor. Às Às vezes vezes. uma foto. Isso, exatamente. E ele tinha tudo. Até porque as auxiliares faziam tudo. E ele tinha documentação de todas as fases. Até porque ele tinha o Uhum. aparelho de raio-x no consultório dele, né? Então, foi para mim assim uma experiência, primeiro a recepção que eu nunca imaginaria de um profissional tão reconhecido na ortodontia, por que não mundial, né? Iria Sim. receber um brasileiro estudante da maneira como recebeu e como disponibilizou os arquivos dele, assim, para que eu chegasse à conclusão, independente que ele Do gostasse ou que. não, né? É. Ali eu vi o quão eu era medroso até então Aham. para realizar este procedimento. Até porque eu acredito ainda, isso com 30 anos de ortodontia, que talvez não tenha ainda no Brasil alguém que faça uma expansão com a mesma amplitude que o Haas fazia na ocasião. Hoje ele está aposentado, né? Mas usar um parafuso como rotina de 16 milímetros, eu não conheci nenhum profissional que faça um procedimento assim. Eu lembro que tu falava que ele abria 14 milímetros, 12. Isso, né? Isso é a média, né? Uhum. Em pacientes que não tenham uma grande necessidade, assim, de expansão, de um grande ganho esqueletal, ele usava o parafuso de 11,5. Uhum. Então, em pacientes da rotina, ele usava um parafuso expansor de 16 milímetros. E esses parafusos ele produzia naquela empresa que também ele é proprietário, a Summit Orthodontics, Eu lembro. e, e é um parafuso bastante potente, assim, com um punch de abertura Uhum. maior do que os nossos parafusos convencionais. Uhum. É, Então, eu só comentar que 2 anos atrás, quando eu o vi, eu ainda comentei de ti, né? E ele, na hora ele falou, ah, o Gerson e tal. o Gerson. Aham. Tipo, não Então, precisou falar 2 vezes. Ele, é na uma hora eu sabia pessoa, quem era. uma pessoa maravilhosa, assim, maravilhosa. Ele é um profissional que tem 3 filhos ortodontistas que trabalhavam com ele, né? E dentro daquela rotina de um profissional americano que geralmente quase não realiza o procedimento clínico, que as auxiliares, né, Sim. que são as que trabalham, ele põe a mão, né, trabalha mesmo bastante. Uhum. Dr. Haas, ele sentava e pinçava o anel, a banda. Ele não usava bandas pré-fabricadas. Inclusive, ele quando utilizava na sequência da disjunção, que era uma rotina, né, Uhum. dos tratamentos dele, ele usava a mecânica tandem, Uhum. e que fazia usualmente 4x2, e nos dentes anteriores ele pinçava bandas, por incrível que pareça. Em 1994, que a colagem já era uma realidade, Uhum. mas ele ainda utilizava bandas em todos os dentes. O que eu encontrei de diferente lá é que um paciente, ao adentrar a clínica dele,
quando ele fazia a consulta inicial e quando ele apresentava o diagnóstico, o planejamento já na consulta, que o paciente aceitava o procedimento ou o tratamento, vamos dizer que 95% desses faziam disjunção. Era uma coisa que me chamava muito a Eu ia te atenção. perguntar qual é o teu É, percentual. Uma vez o McNamara falou em 50, 70, eu ia te perguntar qual é o teu percentual. então, e ele ao realizar isso, ele fazia os procedimentos prévios, né, a instalação do aparelho, tudo num dia só, por incrível que pareça, até por isso ele fazia a separação com fio de Fio de latão. latão. É, então era uma separação imediata, Uhum. aí ele fazia as bandas, os anéis, aí a auxiliar moldava e descia para o sótão onde tinha um laboratório, para o porão, desculpe, né, onde tinha um laboratório. Ali tinha uma profissional que dobrava a armação metálica, soldava, acrilizava o aparelho e em 2 horas esse aparelho estava cimentado na boca do paciente. Eu ficava impressionado. Parecia uma produção de uma fábrica. Ou seja, Uhum. nossa, o paciente fez a consulta, está tudo ok, ele fazia os procedimentos prévios. Quando era moldado, o paciente saía a passear 2 horas após, o aparelho estava cimentado, para o paciente não perder entre aspas, viagem, né? E iniciava o tratamento assim. Então era um percentual altíssimo. Eu até brincava, é, falava isso, claro, que com a administradora, né? Antes do paciente chegar, parecia que já vinha com o expansor na boca, né? Porque todos têm, né? Então isso era bastante rotineiro para ele, né? Mas, embora eu tenha tido uma formação, de certa forma, bastante conservadora na minha escola, na minha formação, tanto em Araraquara quanto no Rio de Janeiro, e ele me tornou um profissional assim mais corajoso, isso Uhum. com certeza, porque a partir dali eu já era um amante desse procedimento, a partir dali muito mais, com certeza. Então eu não sei assim te predizer quanto, apenas eu posso dizer assim, para você ter uma noção de quanto eu gosto, né? Quando eu fiz o exame do board, quando eu fiz a certificação, a minha primeira certificação, eu já estou indo para a terceira. Quando eu fiz a primeira, dos meus 10 casos, na ocasião, eu sou da primeira turma, eram 10 casos, e esses 10 casos eu fiz disjunção. Veja, os 10 casos eu fiz disjunção. Independente, havia uma obrigatoriedade que houvesse um caso com a recuperação da dimensão transversal. Isso era uma obrigação. Uhum. Claro, destes, todos os 10, eu fiz a disjunção prévia ao tratamento ortodôntico corretivo. Inclusive, o caso de acompanhamento com o crescimento que eu usei após a disjunção, um aparelho de força externa, e aí fiz o acompanhamento do crescimento para depois fazer o tratamento corretivo. E tinha caso de E extração também, né? sim, também tinha, mas eu também fiz disjunção. E o caso exigido da necessidade da recuperação da dimensão transversal, eu selecionei 4 casos, eu levei os 4 casos para o dia da avaliação, aí eu fiquei em dúvida qual deles descer e colocar na minha mesa do board. Aí eu pedi para um colega, que é meu amigo, Orlando Tanaka, escolher entre os 4 casos qual eu deveria levar. Porque, ou seja,
Isso é uma amostra, né? Então, eu levei, na realidade, 14 casos para serem avaliados e somente 10 foram avaliados. E desses, todos os 14 tinha havido a recuperação da Isso. dimensão transversal. Talvez uma coincidência, né? Ou talvez seja uma amostra do quão eu gosto da disjunção. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É. Então, claro que isso, a partir dali, houve uma tendência na minha atividade clínica, né, na minha carreira, a realizar bastante a adjunção. Tanto que, quando nós tínhamos o curso de especialização na UFSC, do meu consultório, foi constituído uma amostra, claro que na ocasião com radiografias em norma lateral e frontal, e nós realizamos 12 monografias. É bastante. Sim. Com uma amostra minha, pessoal, do consultório, que eu ainda tenho essa amostra. Claro que mais posteriormente, com o advento aí da tomografia, você foi uma das nossas, né, precursoras da escola, já, claro que com muito mais acuidade, os resultados são demonstrados hoje com bastante mais precisão, né? Sim. E outra coisa que eu ia te perguntar porque o RAS fazia muito dentição permanente jovem, né? E Sim. quando a gente fala em dente permanente, ainda é fácil controlar ainda a questão do mordida cruzada vestibular, esse tipo de efeito da Sim. adjunção, quando a gente expande demais, né? E qual é a tua conduta em relação a isso, assim? Principalmente quando a gente está falando de pacientes em crescimento, que tem dentes descidos, teu cuidado. Antes eu lembro que a gente tinha que, quando a gente falava em fazer disjunção, tu falava pra gente pegar a PA, a gente pegava a PA, media o ZZ, ZAG, AG, lá, tal, né? A gente... eu fui treinada a medir a discrepância cefalométrica transversa, a Sim. PA, para a gente avaliar a diferença, né, discrepância esquelética e aí estimar a quantidade de abertura do parafuso expansor. Hoje eu te Sim. confesso que eu não faço mais isso. Uhum. Faz muito tempo já, mas que o parâmetro clínico acaba sendo Predominante, preponderante, claro isso, que sim. em Com certeza, relação ao cefalométrico, né? E qual com é a tua certeza. conduta em relação a isso, assim, hoje? Uma Enfim, sobreexpansão? isso, em relação a expandir demais, a causar uma mordida cruzada vestibular, né? Principalmente quando a gente está falando de dentes tecidos, porque em dentes permanentes a gente usa um elástico, a gente pode deixar recidivar um pouco, né? Mas a gente não pode deixar a mordida, mesmo vestibular, cruzada, para não ter uma postura, uma acomodação da mandíbula, por exemplo, né? Sim. Mas na dentição decídua, eu não, eu tenho receio em Uhum. sobreexpandir e ocasionar uma mordida cruzada vestibular. Com certeza. Então, eu tenho bastante receio. Eu acho que aí é uma intercorrência que eu tenho que corrigir de alguma maneira. Ou não me agrada a ideia de colocar elástico em dentes descidos, porque eu tenho a possibilidade de uma... Até porque já a força do aparelho expansor sobre o dente descido já ocasiona, né, uma reabsorção, né, Uhum. mais precoce desse dente. Aliado a um elástico, com certeza, movimentos de vai e vem, a reabsorção vai ser bem mais importante. Então, o melhor é ter o cuidado de não sobreexpandir. Agora, caso isso ocorra, considerando isso como uma intercorrência, eu prefiro remover previamente o expansor, né? E proporcionar o retorno, como Uhum. recidiva, no caso Deixar do paciente. voltar, né? Deixar voltar. Não usar força de retorno, Uhum. né? Uhum. Deixar com que os tecidos que circundam a boca
proporcione esse retorno, a recidiva do procedimento, já que houve uma intercorrência, que é um receio que eu não tenho em dentes permanentes, até porque nos modelos da fase do tempo da estabilização do parafuso expansor da amostra do professor Haas, isso é rotineiro, a sobreexpansão. A mordida cruzada vestibular total era uma rotina. Tanto que eu olhava aqueles modelos e pensava comigo, eu não sei tratar daqui para frente, porque uma mordida cruzada vestibular total em ambos os lados. E ao olhar o modelo final do tratamento ortodôntico corretivo, os dentes estavam coordenados, uma oclusão maravilhosa, ou seja, nossa, como esse homem fez isso, né? E eu questionava ele pensava assim, puxa, ele deve expandir o arco inferior da mesma maneira, e como é que ele consegue, depois desse tempo 2 terminar dessa maneira? Porque a mecânica tandem, né, ela proporciona a expansão do arco inferior, com certeza. Até porque existe uma ancoragem dente a dente e eles há uma não só expansão, como a irregularidade, o apinhamento anterior, ele ocorre a partir de uma projeção de dentes e do aumento da distância intercaninos inferior, não como uma consequência da expansão da maxila, mas um somatório disso, mais o aumento da dimensão pela mecânica tandem, né? Com certeza. E Então, mesmo assim tinha estabilidade? pois é, isso foi uma das situações que eu discuti um pouco com ele e que ele não gostou muito desse resultado, né? Quando eu apresentei para ele, ele fez uma cara feia, assim, não, não muito concordante, né? E ele me respondeu dessa maneira: nos trabalhos da escola de Washington lá, principalmente os trabalhos do Heidel e do Liddell, Robert Liddell, né? E do Shapiro, do Koch, Falam bastante de forma eles, de arco e tal. eles mostraram, anos depois, que havia irregularidade, ou seja, o apinhamento acontecia pós-contenção, né? Como consequências diversas que a literatura, né, nos mostra, como, por exemplo, tendência mesial de forças, a tendência ao dente voltar à sua posição original e assim por diversos fatores. Então, se havia irregularidade, mantendo as distâncias intermolares e intercaninos, eu estou falando a resposta do Haas para mim, né? Não quer dizer que eu concorde muito com isso. Mas se havia irregularidade, qual seria o problema de ter irregularidade no tempo pós-contenção da amostra dele, quando ele aumentou a distância intercaninos mecanicamente, né? Então, eu ficava pensativo, eu ficava É de se pensativo, pensar, é de se pensar. claro, eu ficava pensativo. Coerente. A resposta Só foi coerente. que, só que o índice de O índice é regularidade que tem que da avaliar, amostra claro. dele é maior Uhum, do que a amostra do pessoal de Seattle. uhum, uhum, E nesse ponto eu respeito uhum, o que o pessoal de Seattle defende ainda, né? Eu uhum. acho que isso já está consagrado na literatura. Acho que a gente deve respeitar. Mas como alguém que tenha estudado o aspecto transversal igual Haas, não. O pessoal de Seattle tentou com alguns trabalhos e a experiência deles é muito pequena em junção e eu não consigo concordar em nada perto do que o Haas falou, né? Claro que o Haas é de uma outra época,
Os estudos eram baseados em radiografias e modelos, não tinha a acuidade de hoje, né. Eu imagino ele hoje, com o que tem aí a tomografia, né. É, mas em contrapartida, assim, a gente vê amostras maiores, né? A gente vê as pessoas Sim, fazendo. Antigamente se sim, fazia mais, né? Hoje são sim. amostras menores, os trabalhos são É, mais limitados, tem é mais viés, então assim, sem dúvida, é tem coisa verdade, que é verdade. aliar, né? Se realmente alguém, e eu até às vezes fico pensativo, porque eu estive lá em 94. Ele tinha 6.000 casos documentados de disjunção. É, e ele tem 3 filhos, eles ainda exercem a Atendem. especialidade. É claro que eles têm a 2 dos filhos deles se formaram em escolas que o Haas foi professor, que foi Loyola University, que também é em Chicago, e Illinois, que é em Chicago. Uhum. E eles trabalharam com o pai nas 5 clínicas que eles tinham no raio ali de Cleveland e cidades circunvizinhas. Eles, nossa, têm um acervo fantástico. Por que Sim. não estudaram isso? Não sei. Até porque o professor Haas, ele fornecia para as escolas, os alunos queriam estudar e ele mandava o projeto, ele mandava separar, as auxiliares separar a amostra, e ele encaminhava para as escolas. Retornavam metade do material, era uma Uhum. pena isso, Imagino. uma pena, pena mesmo. Ele perdeu muito material. Se tirou Mas tudo. mas, ele não ficou muito contente com os meus resultados. Até logo em seguida que eu estive lá, um outro profissional, eu não recordo o nome agora, ele publicou um artigo com a mesma amostra e com medidas muito semelhantes ao que eu fiz. Parecia uma cópia do que eu fiz. Achei estranho, até porque eu deixei o trabalho com o Haas, né, Hum. e ele publicou no American